Sempre que este sorriso aparece, traz com ele um peso sendo liberto. Todas as vezes em que ele aparece temos certeza, uma ilha, reino ou nação foram libertos. E não há dúvida sobre isso. O seu sorriso é capaz de tirar os sofrimentos de pessoas aprisionadas, capaz de libertá-los de suas dores, trazendo para eles alegria e festa. É impossível não sentir um mix de emoções com esse capítulo. Há 10 anos atrás tínhamos sido introduzidos à saga Yonkou, quando Luffy e Law começaram a sua aliança para derrotar o Kaido. Para quem é leitor mais velho como eu, por exemplo, que acompanha One Piece há mais de 12 anos, é uma realização e um sonho ver essa saga e o arco de Wano se concluindo, e o nosso capitão no ápice dos seus feitos até agora, que é vencer um Yonkou e a criatura mais forte do mundo. Mas ao mesmo tempo, sabemos que One Piece agora caminha para sua grande saga final, e mesmo que eu tenha crescido com esse mangá e queira ver o seu desfecho, eu não queria que ele acabasse nunca. E esse capítulo traz todas essas sensações, o fim de um grande ciclo e o começo de uma grande despedida. One Piece está caminhando para sua saga final e esse capítulo nos traz isso, e vamos falar sobre tudo isso e aquilo que você não viu no capítulo 1050 e todos os segredos que existem nele. E sem mais delongas, bora para esse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1050, aquele que cravou a derrota de Kaido. E começando o capítulo de onde o último parou, vemos Kaido ainda entrando pro fundo da terra de Wano. O Oda inclusive desenha um mapa mostrando que tanto ele quanto o Big Mom foram tão profundo que acabaram no mar de magma abaixo do solo. O interessante é que vendo esse mapa, podemos ver o que o país de Wano é na verdade, um vulcão gigante. Mas calma, nós vamos falar disso mais à frente. Kaido é mostrado na forma humana, sem um de seus chifres e nocauteado. Enquanto isso, Luffy cai no céu com a narração que diz: "Os céus de Wano, Onigashima, batalha no Domo da Caveira", que é uma fala que será concluída mais à frente. Algo interessante é o próprio paralelo que acontece entre o início e o fim da luta entre Luffy e Kaido. No capítulo 922, começa o primeiro embate entre os dois, com o elefante Gun do Luffy jogando Kaido no chão, fazendo voltar à forma humana, porém sem causar dano nenhum na criatura. Sendo agora o golpe final do Luffy jogando mais uma vez ele contra o chão, só que dessa vez vencendo o Imperador e jogando ele no fundo do país. A evolução do Luffy entre o primeiro confronto e agora é enorme. O aprendizado sobre Haki, que foi um dos temas mais trabalhados nesse arco, foi crucial, fazendo Luffy sair de um supernova atrevido para aquele que venceu a criatura mais poderosa do mundo. Sobre o nível atual dele, acreditamos que se a luta tivesse partido do 1 a 1, Luffy com certeza não teria conseguido derrotar Kaido mesmo com Gear 5, e isso foi mostrado em várias vezes que Luffy foi derrotado com um só golpe contra Kaido. A diferença de resistência é o mais importante aqui, visto que Luffy só enfrentou Kaido e recebeu alguns danos leves ao longo do caminho até o domo, mas o Yonkou enfrentou diversos personagens. Os bainhas que causaram dano relevante, Yamato, os supernovas como um todo, o próprio Zoro, enfim, ainda não é o momento de dizermos com todas as letras, Luffy é nível Yonkou, mas falta muito pouco pra isso. Todas as lutas que ele tem, ele sai muito mais forte e sobe um pouco o seu nível, e a partir das próximas com certeza Luffy estará no nível Yonkou, e só enfrentará os mais poderosos a partir de agora. Afinal, estamos rumo à última saga. E então vemos Luffy cair desacordado nos braços da nova integrante oficial do bando dos Chapéus de Palha. Não tem como, essa cena é quase como escancarar isso para nós. É o Oda nos dizendo que Yamato vai entrar no bando. Passado triste, problemas com o pai, acredita que só o Luffy será o rei dos piratas e ainda por cima, tinha uma amizade íntima com Ace. Precisa de mais algum motivo? Entre quadros do Festival de Fogo em Momonosuke, continuamos a ouvir os sons dos tambores da libertação e vemos o sorriso de Yamato para Luffy, o sorriso de orgulho de seu novo líder e capitão. Ela grita para eles em direção de Onigashima o quanto são incríveis, e então entramos numa cena que emocionou a todos. Todos nós nos lembramos do sacrifício de Yasuie para que o plano continuasse intacto e o Wano tivesse mais uma vez a chance de ver o amanhecer, a última chance do país. A vinda do Joy Boy e do Luffy foi importante, mas sem verdadeiros samurais como ele, a vitória do Chapéu de Palha não seria possível. Em algumas informações recentes sobre Vivecard, é dito que Yasuie não havia comido a Smile, ele apenas ria para que Otoko não se sentisse mal, sendo ele o homem que a adotou já que ela perdeu os pais biológicos. Nesse capítulo temos uma cena em que Toko come a fruta e Yasuie também logo em seguida, porém
Porém, como sabemos, o efeito da Akuma no Mi só serve para a primeira mordida, e após isso, se torna uma fruta comum. E em pequenos quadrinhos o Oda consegue nos emocionar. Nesse pequeno quadro da página a gente vê ele pedindo para comer a fruta também. E ele obviamente sabia qual era o efeito, mas ele queria comer também para que Toko se sentisse mais tranquila, já que seu pai estaria na mesma situação que ela. E em um flashback com Tenguyama, vemos que Toko não sabia qual o motivo para que Yasuie tivesse se entregado daquela forma, e ele responde: ele deu a sua vida a fim de dar uma última chance a esse país. Assim como Oden, Shimotsuki Yasuie amava esse país e queria que ele prosperasse, mesmo que o próprio povo tenha negado Oden a quem ele tanto amava antes da sua morte. Ele queria que Toko pudesse viver finalmente feliz em seu lugar, e não existe maior honra para um samurai do que acontece logo em seguida. Em uma linda página dupla digna de um quadro, vemos que no desfecho do Festival do Fogo, no seu barco do céu, Toko corrigiu a frase que havia escrito pra papai, obrigada. E é simplesmente lindo e emocionante, e essa cena mexeu demais com a gente. Yasuie foi um grande personagem e pra gente um dos melhores do arco de Wano. E nesse momento, em cima de Onigashima, Nekomamushi dá a notícia que queremos ouvir de todos esses anos em que estivemos nesse arco. Não restam dúvidas. Kaido foi derrotado e jogado nas profundezas pelo Luffy. A queda de Onigashima foi impedida por Momonosuke. Essa guerra que começou há 20 anos atrás para vingar a vida de Oden finalmente acabou. Nós ganhamos. Eu não sei vocês, mas entre altos e baixos da narrativa do arco de Onigashima, uma coisa é certa: a sensação de prisão e sufocamento que Kaido e Orochi fizeram naquele país dava pra ser sentida muito bem. Todo aquele plano às escondidas, as pessoas passando fome, as smiles, a morte do Oden no passado, tudo isso construiu uma sensação de aprisionamento, e finalmente ver o país de Wano livre é algo que nos dá um alívio e uma sensação de vitória sem igual. O capítulo 950 se chama O Sonho dos Soldados. Sonho esse que é a liberdade do país, e 100 capítulos depois, vemos esse sonho se realizar. E mesmo com algumas cenas controversas, o Oda escreveu absurdamente bem esse arco. Nós vemos todos comemorarem ao longo da caveira, e aí chega o Sop e Frank desesperados chamando Chopper para ajudá-los. Frank, inclusive, avisa Chopper que Zoro não está acordando. Pelo visto, o contrato com o Vasco ainda está de pé. Ainda precisamos descobrir se esse é o efeito dos remédios ou daquela alma após a luta contra o King. Isso ficou bem aberto e com certeza ainda vai vir à tona quando houverem as conversas sobre Zoro e o Shimotsuki. Uma curiosidade, o Marco chegou dizendo que não sabia que papel ia desempenhar na guerra, e até hoje nós também não sabemos. Inclusive, os médicos estão correndo para todo lado para ajudar os feridos e o Marco tá lá, de boa, encostadão na parede. Acho que ele confundiu Onigashima com a Disney e veio a passeio. Em seguida a isso, vemos um diálogo entre Momonosuke e Zunisha. Primeiramente, destaque para Momo, que aparentemente agora consegue controlar a voz de todas as coisas, pelo menos em sua comunicação com Zunisha. Ele conversa de forma fácil, assim como provavelmente fez com Luffy. Eles conversam sobre a abertura das fronteiras do país de Wano, e Momo diz que ainda não fará isso. E Zunisha aceita suas ordens, dizendo se sacrificar pela decisão dele. Zunisha não foi trazido à toa, com certeza o Oda ainda vai usá-lo e vai ser crucial na abertura das fronteiras. Kaido e Big Mom estão dentro de um bolsão de magma do país de Wano, indo pela correnteza do magma. Em Udon, eles sentem um tremor e veem no mar uma fumaça subir, e em uma página dupla insana, finalmente vemos a frase mais esperada desse arco: batalha decisiva nos céus de Wano, vencedor, Luffy do Chapéu de Palha. E cara, novamente, só pra comentar, a gente tá vendo um momento em que Luffy venceu um Yonkou. Toda a narrativa dessa saga foi voltada pra isso, a evolução do Luffy até que ele finalmente vencesse um Yonkou. Mesmo que não tenha sido no 1 a 1 verdadeiro, mas que ele conseguiu derrotar um Yonkou, isso significa dizer que a partir de agora o Luffy só vai lutar contra gente grande e que a gente tá bem próximo da reta final. Um comentário interessante sobre isso até é falar sobre a recompensa do Luffy. Eu não acredito que vai superar a de Kaido, embora todos os vilões que ele tenha derrotado ele tenha superado a recompensa, mas se ele supera a do Kaido, ele vai ficar muito próximo da recompensa do Roger e vai passar a do Barba Negra, que eu acredito que não vai acontecer. Talvez o valor ali da recompensa seja dividido, ou talvez o Oda seja até ousado e faça com que o Luffy realmente passe a recompensa do Kaido. Tudo vai depender de como o Morgans trouxer essas notícias. Os próximos capítulos vão apresentar isso pra nós, mas se o Morgans, que é o fã do Luffy, realmente passar essa notícia e o governo tomar ela como verdade, a recompensa do Luffy vai passar até a do Roger. Mas de qualquer forma é muito incrível ver pra onde a história tá caminhando e saber que a gente tá cada vez mais próximo do final. Exato, cara. E o magma vindo das rachaduras causa essa explosão violenta e enorme. Chega a ser tão grande que o Wano fica pequeno à vista desse quadro. São condições que tornam difícil acreditar que Kaido e Big Mom sobreviveram a isso. Mesmo que seja pouco provável que o Oda tenha matado eles dois dessa forma, até porque tudo que a gente viu sobre os dois Yonkous é sua resistência absurda. E esse é um dos pontos que nos levam a crer que eles sobreviveram. Kaido, por exemplo, teve um de seus chifres quebrados. E a não ser que isso tenha sido para mostrar a força de Luffy, essa diferença visual faz crer que ele vai viver
viver com ela para ser a prova da derrota pro Luffy. E mais, ambos estão juntos. Eles estão devidamente no mesmo lugar e a erupção pode jogá-los para outro local juntos, talvez no mar ou fora do país. Ainda assim é um pouco difícil acreditar que em condições tão absurdas eles sobrevivam. Eles podem ser sim resistentes a ataque físico e a impactos absurdos, como Kaido que pulou de cabeça de uma ilha no céu, mas ainda assim uma explosão em magma é algo de outro nível. E o próprio Kaido já tentou se matar de diversas formas e nunca conseguiu, então seria meio corta-clímax que ele simplesmente morresse dessa forma e nunca tivesse tentado se jogar no vulcão antes. Mas vamos ver os próximos capítulos o que o Oda tem guardado para os dois. Agora temos 3 coisas interessantes pra falar aqui. Essas teorias que eu vou falar a partir de agora, a gente vai focar elas em um próximo vídeo aqui do canal. A gente vai falar sobre tudo que pode acontecer no país de Wano e sobre a relevância dele pro futuro. Mas existem 3 coisas nesse capítulo que eu quero comentar com vocês. A primeira, a geografia do país de Wano, como a gente citou no início desse vídeo. A gente sabe que vendo esse mapa do país, o país de Wano é na verdade um grande vulcão com as barreiras ao redor cercando esse vulcão. As próprias ilhas ao redor do Monte Fuji, na verdade, não fazem parte da própria montanha do Monte Fuji. Elas são externas, é como se elas estivessem ao redor do monte. A gente sabe 2 coisas sobre o país de Wano. A primeira coisa, o país de Wano foi conhecido como país de ouro no passado, ou seja, ele é um país de minérios preciosos. E a segunda reforça essa primeira ideia, é que o Wano é o país de origem dos Kairosek, como dito por Hawkins. Acontece que no capítulo 818, Nekomamushi fala sobre os Kozuki terem escrito os Poneglyph, só que nesse quadro a gente vê justamente um vulcão em erupção e a lava passando por entre os samurais e os Poneglyphs. Muito provavelmente é o Monte Fuji e a lava do país de Wano que consegue compor aquilo que é o Kairosek e a pedra mais resistente do mundo, que é a pedra utilizada nos Poneglyph. Isso é muito relevante porque faz a gente entender o motivo de Kaido ter ido para esse país, porque ele queria esse tipo de minério para usar em suas armas. Coisa que foi bem pouco explorada ali em Onigashima, mas eu acredito que é muito relevante. E um dos motivos pelos quais eu ainda acredito que o Monte Fuji vai entrar em erupção, muito provavelmente por conta dessa erupção que aconteceu nesse mar, é da gente saber um pouco da sua origem, porque eu acredito que no momento de festa ninguém vai olhar para o Monte Fuji e começar a contar a história dele. Então acho que o Oda ainda vai usar esse artifício para a gente poder saber um pouco da história dele. E outra coisa muito importante sobre esse monte é que é dito lá em Skype, novamente, Skype fala tudo do futuro de One Piece, é impossível negar isso. É que existe um material chamado Pyrobloina que gera as nuvens das Ilhas do Céu. É explicado que as Sea Clouds, que são aquelas nuvens que ficam ao redor das Ilhas do Céu, e as nuvens ilha, que são as ilhas que eles conseguem andar, que são realmente como ilhas em formato de nuvens, todas elas são formadas em erupções vulcânicas. E ele também fala sobre o Kairosek, que também é desse material molecular chamado Pyrobloin. Ou seja, muito provavelmente as próprias Ilhas do Céu foram formadas das erupções vulcânicas do país de Wano. Não é à toa, afinal o Monte Fuji está muito acima do nível do mar. E se as suas erupções em contato com o ar conseguem criar essas nuvens e conseguem criar até mesmo o próprio Kairosek, é bem seguro a gente afirmar que as Ilhas do Céu foram criadas e formadas a partir do Monte Fuji do país de Wano. Essa pode ser uma das importâncias pelas quais o país de Wano teve que ser fechado, para que o mundo não tivesse acesso a esse tipo de material para criação de armas, ou seja lá o que for que o governo mundial quisesse pôr as mãos. E tudo isso me leva a crer que essa questão da erupção ainda vai ser muito relevante e ainda vai ser muito falado sobre isso no arco de Wano. Então o Oda não colocou isso aqui nesse capítulo à toa. O outro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre a abertura das fronteiras do país de Wano. Isso aqui é muito importante. A gente sabe ainda muito pouco o que é que o Oda planeja com isso, o que é a abertura das fronteiras significa, mas tem uma teoria muito forte sobre isso que a gente viu no Reddit, também já trouxe aqui no canal e complementou bastante ela, mas eu vou comentar aqui ela resumidamente, pois no próximo vídeo a gente vai falar muito mais sobre isso. Wano seria o que restou do Reino Antigo. Isso porque, se você parar pra pensar, se Wano tá isolada há 800 anos atrás, é um país que não teve nenhum acesso com o mundo externo, ou seja, tudo que eles sabem é de 800 anos atrás pra frente, eles só sabem o que existe dentro do próprio país. É como se fosse uma nação parada no tempo desde a queda do Reino Antigo. E pensem comigo, os Kozuki são aqueles que criaram a escrita dos Poneglyph e escreveram em todos eles. Se o Wano é o país dos minérios, eles com certeza também foram aqueles que criaram as pedras dos Poneglyph. Ou aqueles que viajaram pelo mundo para entregar os Poneglyph e tinham os materiais com ele para que conseguissem criar aquele tipo de pedra em qualquer lugar. De qualquer forma, um país que está isolado há 800 anos atrás, desde a queda do Reino Antigo, e criou os Poneglyph, e que tem tanta importância para o enredo de One Piece, contendo até mesmo um Red Poneglyph, vocês não acham que esse reino seria parte daquele reino antigo do passado? Existem diversos aliados quando se trata do Reino Antigo, mas o Wano é o mais importante deles, e o que me faz acreditar que ele é parte e o que restou do século perdido é toda essa sua importância. A gente tá caminhando para a saga final de One Piece. E pense comigo, esse arco foi construído de 2012 até agora. O ápice dele seria Momonosuke simplesmente se sentar no trono no país de Wano e reinar sobre ele. É isso que o Oda escreveu por tanto tempo, só Momonosuke voltar e tomar o reino dele de volta.
É claro que não. Se um reino tão poderoso, que consegue assustar até mesmo os marinheiros, que eles não querem se meter com samurais, que tem os materiais que conseguem criar o Kairosek, que tem materiais que conseguem criar poneglyphs, e que são o que restou do povo que escreveu os poneglyphs, vocês não acham que se esse país voltar a ter contato com o mundo, vai ser algo que vai abalar todas as estruturas do governo mundial? É um perigo sem tamanho para o governo mundial que o Wano seja aberta, pois se ela for aberta, o mundo vai começar a ter ciência do que o governo mundial fez. E todo esse cenário foi preparado para ser uma fortaleza e ser o país que vai abrigar e proteger o Joy Boy para o momento em que ele voltasse. É isso que foi dito por Oden no seu retorno de Laugh Tale. Inclusive, é muito curioso que, na cena em que Oden tá narrando o que o Roger descobriu, ele fala dos maiores mistérios de One Piece, os D, o século perdido, e que ele descobriu que o Wano já foi aberta para o mundo no passado. Peraí, em nenhum momento ele citou o reino antigo. Ele falou os D, o Tesouro One Piece, o Século Perdido e o Wano. É como se o Wano fosse realmente aquilo que restou do Reino Antigo, aquilo que é o Reino Antigo. Então existem muitos mistérios que esse arco ainda vai trazer. O Oda vai contar muitos mistérios sobre o país de Wano, coisa que a gente sabe ainda muito pouco. Eu tô muito empolgado para o que ele vai escrever. E aguardem, porque em próximos vídeos aqui do canal a gente vai falar mais sobre isso. Tem muito mais mistérios que a gente quer comentar aqui com vocês e trazer essa teoria que é tão bem trabalhada e que pode falar exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos. E as últimas páginas desse mangá pra mim são sensacionais. O painel de Wano com o Momonosuke no céu dizendo que ele não é o Kaido é simplesmente incrível. E enfim, depois de capítulos de espera, ele se transforma na sua forma humana. E muita gente não viu ela no capítulo, mas ela foi vazada por um vazador coreano anônimo e é essa daqui. E galera, essa cena das sombras dos bainhas vermelhas com a Hiyori no centro é simplesmente sensacional. É nesse momento que o povo de Wano acredita na vitória da Aliança Pirata e os samurais sobre o exército de Kaido. E Kyoshiro finaliza o capítulo dizendo: é uma longa história, mas trouxemos o novo Shogun do país de Wano. E é dessa forma que o capítulo finaliza. O que esperar dos próximos capítulos? Com certeza vão ser capítulos sensacionais com a abertura das fronteiras, como Momonosuke reinando no país de Wano e finalmente com a função de Zunisha nesse arco. Mal podemos esperar, semana que vem tem capítulo, então vai ter vídeo aqui no canal. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar o que vocês acharam. Lembrando de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram do canal e a plataforma de lives. Fazemos lives semanais aqui no canal e lá na plataforma, então fiquem atentos. E é isso, galera. Valeu! Valeu!